Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, quando estamos estudando a palavra do Senhor. Nós iniciamos uma nova série de estudos e estamos falando sobre lidando com o poder, e nesta nova série eu tenho abordado que de uma forma resumida, objetiva, a vida de alguns reis de Israel e como foi que eles lidaram com o poder que lhes foi outorgado. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro rei de Israel, Salomão. Mas antes nós vamos orar e vamos pedir a Deus a sua orientação para o estudo que estaremos fazendo. Se una a mim neste momento através da sua oração. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, por este momento, e agora pedimos para que o teu Espírito nos capacite para entendermos o que estaremos ouvindo acerca da tua palavra, que o teu Espírito nos ajude a colocar em prática as lições que vamos aprender na tua palavra. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre o rei Salomão, terceiro rei de Israel. Seus pais foram o rei Davi e Betseba, aquela mesma Betseba que Davi adulterou com ela. O significado do nome de Salomão é pacífico. Alguns historiadores vão dizer que o nome Salomão ele vem de uma outra palavra no hebraico, que é Shalom, que significa paz. Mas um outro nome também que Salomão recebeu assim que ele nasceu é Gedidias. Sim, Gedidias, e você poderá ver isto em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, e Gedidias significa amado por Javé. A duração do seu reinado, a Bíblia diz que Salomão reinou por 40 anos, tá? E você poderá ver isto registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 42, tá? Então, historicamente falando, dentro do nosso calendário, o seu reinado teria começado mais ou menos no ano de 966 a.C. e teria terminado com a sua morte no ano 926 a.C. Salomão foi o terceiro rei de Israel que reinou sobre todo o Israel. Salomão reinou sobre as 12 tribos de Israel. Foram 3 reis que reinaram sobre todo Israel, ou seja, um reino unido. O rei Saul, o rei Davi e agora o rei Salomão. Particularmente, Salomão ficou muito conhecido por sua grande sabedoria, pelas riquezas, e por isso ele se tornou famoso, tá? Salomão, já no fim dos seus dias, ele cometeu alguns erros. Ele foi insensato, tomou algumas decisões que ele não deveria tomar, porque tais decisões desagradavam a Deus, tá? A biografia de Salomão, ou a sua história, está registrada no primeiro livro de Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, e há alguns assuntos sobre Salomão nos livros das crônicas também, tá? Salomão, ele produziu algumas obras literárias. Ele é autor do livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão
E Salomão escreveu alguns salmos também. A Bíblia vai dizer que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Você vai encontrar este registro das 700 esposas e 300 concubinas em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Só que nós vamos ver que todas estas mulheres eram mulheres estrangeiras, eram mulheres egípcias, eram mulheres que vinham das nações de Moabe, Amon, Edom, Sidom e dos hititas também. Logo, estas mulheres eram idólatras. Estas mulheres adoravam um Deus que não era o Deus de Israel. Tá? Quanto aos seus filhos, a Bíblia registra o nome de um filho de Salomão, que foi Roboão. Alguns estudiosos vão dizer que Salomão ele morreu aos 80 anos de idade e a sua morte foi de causa natural. Embora, no que diz respeito à idade com a qual Salomão morreu, ela não pode ser precisada, porque alguns autores vão dizer que Salomão começou a reinar com 21 anos de idade, e se ele começou a reinar com 21 anos de idade e reinou 40 anos, logo ele teria falecido com 61 anos, mas a data que prevalece quanto à morte de Salomão são 80 anos mesmo. Tá? Após a morte de Salomão, Israel, como Reino Unido, ele é dividido. 10 tribos é reinada por um outro rei que não vem da descendência de Salomão, e 2 tribos são reinadas ou se submete ao reinado do filho de Salomão, Roboão. Tá? Nós vimos um pouco da biografia de Salomão. Agora eu quero compartilhar com vocês alguns eventos positivos que marcaram a vida do rei Salomão. Alguns eventos positivos que marcaram a trajetória do rei Salomão. Vejamos seu sincero pedido por sabedoria. Salomão, ele constrói o templo para adoração ao eterno Deus. E quando ele vai inaugurar este templo, e que Deus pergunta o que ele quer, ele poderia ter pedido tudo, mas ele pediu que Deus desse a ele um coração sábio. Então, é o seu sincero pedido a Deus por um coração sábio, e Deus deu a Salomão um coração sábio e muitas outras coisas, tá? Uma outra coisa positiva no seu reinado foi a construção do templo do Senhor, porque até ali, nunca antes na história de Israel, um templo tinha sido construído para a adoração do verdadeiro Deus. Deus era adorado no tabernáculo, numa tenda móvel, tenda que era montada e desmontada, mas agora Salomão vai construir um templo para a habitação de Deus. Uma outra coisa positiva na sua trajetória foi o seu sábio juízo. Salomão era um rei sábio, agia de forma sábia, e nós vamos ver um evento em que ele tem que distinguir qual das 2 mulheres estavam dizendo a verdade acerca de uma criança, e ele consegue detectar isto, e a verdadeira mãe fica com seu filho. A sua extraordinária sabedoria tornou-o conhecido mundialmente. Pessoas de outras nações vinham a Israel para conhecer Salomão e para ouvir a sua sabedoria. Salomão, ele se torna rei das 12 tribos, ele começa a governar essas 12 tribos. Um outro momento marcante na vida de Salomão foi a aliança que ele fez com Deus.
e ser fiel ao Senhor. A sua fama, como eu já disse, tornou-se mundialmente e o esplendor do seu reinado vai se caracterizar nas obras que ele fez, na construção do templo para o Senhor, na construção dos palácios, na construção de outras casas, na construção de cidades, na construção de navios. Então, o seu esplendor, a sua glória, ela tornou-se visível por estas obras, por estes empreendimentos que Salomão fez. Estes são eventos positivos que marcaram a vida de Salomão. Mas, como nem tudo é perfeito, existem alguns eventos que marcaram a trajetória de Salomão de uma forma negativa, que eu quero compartilhar com vocês. Vejamos, no campo moral, Salomão esbanjava lascívia. Essa palavra lascívia, ou esta expressão, está ligada intimamente ao prazer sexual desregrado. Vejamos, ele casou-se com 1000 mulheres, tá? No campo político, para consolidar o seu poder, Salomão fez acordos políticos e comerciais com povos e nações pagãs. Também impôs altos tributos ao povo a fim de custear seus projetos, suas obras. Nós vamos ver esta verdade de impostos altos que ele propôs para o seu povo, quando Roboão, ele consulta os anciãos, se os anciãos vão apoiá-lo no seu reinado, e os anciãos dizem que, olha, o seu pai nos impôs pesados tributos, abaixe estes tributos, tá? Nós vamos ver aí, neste momento em que uma das exigências dos anciãos para que eles apoiassem Roboão, sucessor do trono de Salomão, era que Roboão não se comportasse como Salomão no que diz respeito a altos impostos, tá? No campo espiritual, ele começou bem, mas desobedeceu a palavra do Senhor. Ele fez aliança com outros povos, como já falei aqui, mas ao mesmo tempo ele permitiu que alguns altares fossem erguidos, construídos para que as esposas dele pudessem adorar as suas divindades nestes altares. Isto levou Salomão à sua decadência. Bom, até aqui nós falamos um pouco sobre a biografia de Salomão, falamos sobre alguns eventos positivos que marcaram a sua trajetória e falamos também sobre alguns eventos negativos que marcaram a sua trajetória como o rei mais sábio da humanidade. Mas agora eu quero compartilhar com vocês algumas lições aprendidas com a vida de Salomão, aprendidas com a história de Salomão, lições que devem chamar a nossa atenção para um relacionamento de qualidade com o eterno Deus, com o eterno Criador, com o Senhor de nossa vida. Vejamos, primeira lição que nós podemos aprender com a vida de Salomão. Se buscarmos Deus de todo o coração, o encontraremos. Se buscarmos Deus de todo o coração, o encontraremos. Foi isto que Salomão fez no começo do seu reinado, quando ele estava adorando ao Senhor, buscando sinceramente ao Senhor, que ele pediu a Deus um coração sábio para governar aquele povo que estava sob o seu domínio. Deus não só deu um coração sábio, mas Deus deu a Salomão riqueza, inteligência, poder, longevidade de dias e muitas outras coisas. Uma segunda lição que podemos aprender com a vida de Salomão é que aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. Aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus.
Uma terceira lição que aprendemos com a vida de Salomão é que Deus nos dará meios para a realização das tarefas que Ele nos dá, se confiarmos nele. É o que eu sempre digo a vocês, é o que eu sempre compartilho com vocês. Aquele que paga a missão, ele dá meios para que a missão seja cumprida. Para isto, temos que fazer uma única coisa. Nós temos que confiar no Senhor. O salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Uma quarta lição que podemos aprender com a vida de Salomão é que a vida espiritual é como se fosse uma maratona, não é uma corrida rápida. Um bom começo nem sempre é o suficiente para terminar bem. A nossa vida espiritual é como se fosse uma maratona. Exige de nós resistência e não rapidez. E nem sempre um bom começo é sinal, é garantia de um bom fim. Salomão começou muito bem. Ele pediu a Deus um coração sábio para governar os seus súditos, e Deus deu, além de sabedoria, muitas outras coisas. Mas este rei, durante a sua trajetória, ele se perdeu, ele se afastou do eterno Criador. A quinta lição que aprendemos com a vida de Salomão é que podemos, sinceramente, pedir a Deus que incline os nossos corações para Ele, mas iremos desviar-nos do caminho da justiça se escolhermos desobedecer a sua palavra. Podemos fazer uma oração sincera, pedindo a Deus que nos dê um coração reto, um coração obediente, um coração temente a Ele, mas se não guardarmos a sua palavra em nosso coração, se não meditarmos na sua palavra, se não obedecermos a sua palavra, de nada adiantará o nosso pedido por um coração sábio, por um coração reto, por um coração temente a Deus. A sexta lição que aprendemos com a vida de Salomão, sexta e penúltima, é que as pessoas mais próximas de nós têm poder para influenciar o nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus. Aquelas pessoas mais próximas de nós, elas têm um forte poder de influenciar a qualidade do nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso, temos que ter cuidado com quem andamos. Temos que ter cuidado com as nossas companhias. A Bíblia, ela vai nos ensinar que as más conversações corrompem os bons costumes. Salomão, mais uma vez eu digo, ele começou muito bem o seu reinado. Ele começou muito bem a monarquia, mas ao longo dessa trajetória ele foi se casando, ele foi se associando a pessoas que não temiam ao Deus de Israel, a pessoas que adoravam outros deuses, e nesta trajetória, para agradar estas pessoas, para agradar as suas esposas, ele permitiu que altares fossem construídos em Israel, altares onde outros deuses seriam adorados e muito mais. Salomão começou a adorar estes deuses também. Então, temos que ter cuidado com quem andamos, por onde andamos, com as nossas companhias, temos que ter muito cuidado. E sétima lição que a vida de Salomão me ensina é que a vida vivida à parte de Deus não terá sentido. A vida vivida à parte de Deus não terá sentido. Independentemente da educação, dos objetivos alcançados, do maior dos prazeres e da maior abundância de riqueza, a vida sem Deus não tem sentido. Salomão,
ele é considerado pela história e na história o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem que alcançou uma fama mundial na sua época. Mas este homem, já caminhando para o final de sua vida, de sua trajetória terrena, ele viu que muitas coisas que ele tinha feito não tinha sentido algum, e ele vai registrar isto num dos seus livros, Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Então, embora tenhamos uma boa formação acadêmica, bons amigos, boas influências, mas a vida distante de Deus, distante do eterno Criador, ela não tem sentido algum. Quero concluir dizendo que Salomão verdadeiramente não soube lidar com o poder que lhe foi outorgado, com o poder que lhe foi confiado. Salomão, o homem mais sábio do mundo, o mais rico do mundo, o homem que poderia ter pedido ao eterno Criador riqueza, poder, longevidade de dias, mas pediu sabedoria. Este homem que pediu sabedoria, ele não soube lidar com o poder de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um versículo de Salmos 90, 12, que diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Esta versão que acabei de ler é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Entenda que os teus dias sobre a face da terra, precisamos entender que os nossos dias sobre a face da terra são poucos. Por isso, viva cada dia como se fosse o último dia a ser vivido para você. Viva este dia de forma inteligente, de forma sábia, de forma que agrade o eterno Criador, de tal forma que o eterno Criador não se entristeça por ter te criado, por ter dado a você a oportunidade de vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e que o eterno Deus tenha falado ao teu coração durante o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela oportunidade de ter estudado a tua palavra, de ter ouvido a tua voz. E agora te pedimos, ajude-nos a colocar em prática as lições que aprendemos com o estudo da tua palavra nesta ocasião. Ajude-nos, ó Deus, a viver uma vida sábia, viver uma vida que lhe dê prazer, viver uma vida em que dê ao Senhor alegria por ter nos criado, por ter nos dado a oportunidade de vida que o Senhor nos deu. Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui eu me despeço de vocês até o nosso próximo encontro, quando continuaremos estudando, lidando com poder. E o meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja te cobrindo, te envolvendo, esteja sobre você e com você, aonde quer que você estiver neste momento. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas
Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer?